E conhecereis a verdade vos libertará. Você sabe por que existem muitas pessoas possessas ainda dentro da igreja? Porque não confessou a verdade. Você sabe que existem muitas pessoas que ainda vivem uma vida não abundante? Porque ainda não confessaram a verdade. A palavra de Deus, confessai uns aos outros os vossos pecados para que sejais curados. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis 33. Foi a minha devocional de segunda-feira. Obrigado pela água. Hoje é ceia. Vencear, o mestre chama, vencear. Eu vou parafrasear em cima do contexto que eu quero pregar e logo depois iremos ler o texto que vai ser exposto aqui. Nós vamos falar sobre no ambiente de honra há benefício. Repita comigo, por gentileza. No ambiente de honra há benefícios. Entenda bem, meu irmão. O Senhor, Ele não quer tão somente te dar serviço. O Senhor, Ele quer te abençoar. A desgraça, a miséria, a escassez, a enfermidade, o dolo, o amargor, não glorifica a Deus. Na verdade, todos esses momentos que nós passamos, não glorifica a Deus em nada. Mas só que tudo isso é um mecanismo para que Deus, Ele lapide o nosso interior, para que Ele venha lapidar toda a nossa vida, para que possamos dar um fruto de glorificação ao nome dEle. O entendimento que eu quero trazer para o nosso coração, que no ambiente de honra há benefício. Deus já te beneficiou, Deus te salvou, sim ou não? Todo mundo aqui é salvo, amém ou não amém? Então Deus já te salvou, o maior benefício da vida é ser salvo pelo Senhor. Mas além disso, o Senhor quer te promover para novos lugares. E existiu um homem chamado Jacó. Existiu um homem chamado Jacó, que lá em Gênesis, ele nasceu junto com o irmão dele. E existiu uma promessa sobre a vida de Jacó. Existiu uma promessa que o maior Esaú ia servir o menor, que era Jacó. Então, Jacó é aquele que segura o calcanhar. Então, Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. O seu irmão nasceu robusto e vermelho, e ele nasceu mais mirrado, pequeno. Logo, quando ele nasce, e ali o pai dele toma graça. Ele gosta muito de Esaú, porque Esaú, quando vai crescendo, Esaú se transforma num caçador, um exímio caçador, homem forte, viril. E Jacó era um cara mais franzino. Era um cara mais um pouco mais deslocado. E sua mãe, vendo aquilo, Rebeca, olhava para ele e tentava ali apaziguar, tentava ali favorecer. E um dia Rebeca tem uma sacada de mestre. Vai lá e tome a primogenitura do seu irmão. Mas mãe, como que eu vou fazer isso? Parafraseando. Como que eu vou fazer isso? Você vai lá, você vai pegar um negócio de carneiro, você vai colocar, e você vai deitar, e o seu pai vai te abençoar. Isaac vai te abençoar. Então Jacó começa a sua vida descumprindo, tomando de assalto aquilo que já era dele, porque a palavra de Deus fala que ele ia ser servido por Esaú. Logo, a primogenitura era direito de Esaú. Mas Deus, ele ia criar um mecanismo, ele ia fazer com que as promessas se cumprissem na vida dele. Mas só que, ouvindo a voz de sua mãe, ele ali começa a entrar em parafuso. Então eu vou tomar. No que ele toma aquela primogenitura, que ele troca uma ideia com Esaú, ele conversa com Esaú, e Esaú troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas, é lógico que ele agiu na expertise. Ele agiu na expertise como Esaú. Ele ali, que você troca a sua primogênita. O homem estava com fome, o homem estava cansado, o homem estava exausto. Ele age na expertise com Esaú, e ali agora ele toma a primogenitura. Depois que Esaú cai em si, que ele entende o que aconteceu, aí Esaú vai atrás dele, e ele foge, a mãe dele manda fugir. E ele vai para a casa de Labão. Chega lá na casa de Labão, ele se encanta com uma mulher chamada Raquel.
E aí ele fala com Labão: Labão, vou trabalhar para você, e aí daqui a 7 anos você vai me dar Raquel. E aí Labão faz o contrato com ele e eles começam a trabalhar. Durante 7 anos ele trabalha piamente, e aí na hora de receber o benefício de 7 anos, ele colhe o fruto da sua malignidade, da sua trapaça. Ele ali tira-se, acredito eu, né, que é como se fosse aqueles casamentos antigos, acredito eu, que aí tira o véu da noiva. Aí ele achou, não era Raquel, era Lia. E aí sai Lia. E a palavra de Deus fala que Lia tinha os olhos pesados. A Bíblia ela fala que Lia não era uma mulher muito formosa, não era uma mulher muito bonita. Mas só que há quem diga que a promessa de Deus não era Raquel, a promessa de Deus era Lia, porque Lia deu ele 8 filhos. Mas aí ele fala: tá bom, já que está desse jeito, então vou trabalhar mais 7, você me dá Raquel. Logo aí ele vai e trabalha mais 7 anos para obter Raquel. E aí ele trabalha mais 7 anos e aí nós recebe Raquel. E Raquel dá a ele mais 2 filhos. Dá a ele José e Benjamim. O que eu entendo aqui é que ele sempre... A cultura dele foi uma cultura totalmente equivocada e errada. Mas por que começar a falar de Jacó, sendo que no ambiente da honra há benefício? É porque em dados momentos nós desonramos a Deus, sim ou não? Em muitos momentos da vida nós começamos a desonrar a Deus, em muitos momentos da vida nós mentimos, nós traímos, nós fazemos coisas que nos equipara a Jacó. E Jacó, segundo a história, era o trapaceiro. Jacó, ele passava a perna, Jacó ele passou a perna no seu irmão. E quando eu entendo que agora, como esse Jacó poderia agora ser honrado e ter benefício, sendo que ele criou um ambiente de mentira, ele criou um ambiente de trapaça, ele criou um ambiente totalmente contrário ao que a palavra de Deus tinha para ele. Mas agora, em Êxodo 33, versículo 12, a palavra de Deus diz o seguinte, Gênesis 33, eu falei Êxodo, né? É Gênesis 33, 12. Diz o seguinte: E disse: Caminhemos e andemos, e partirei adiante de ti. 13. Porém lhe disse: Meu Senhor, sabe que estes filhos são tenros e tenho comigo ovelhas, vacas de leite, e se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe, meu Senhor, adiante da face de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. No ambiente da honra há benefício. O que aconteceu? Depois que ele pisou no tomate, depois que ele chutou o balde, que ele fez do jeito dele, sendo influenciado por sua mãe, sendo influenciado por pessoas, agora ele quer reconstruir. E ele vai ali para a terra de Labão e ele é defraudado, e ali ele vai para a terra de Labão, ele é roubado por Labão, porque Labão, que era o seu sogro, ele entrega uma esposa, depois entrega outra, e aí quando ele tem que sair de lá, ele é taxado como ladrão, e Labão vai atrás dele, e ele fala: Eu não roubei nada de ti. Mas quem roubou? Raquel. Raquel roubou os deuses de Labão. E ali tem uma conversa entre eles, e eles saem de lá totalmente marcados. Ali em Padã Arã foi um tempo de muita dificuldade.
Na casa de Labão foi um tempo de muita tristeza, de muito dolo, de muita traição. Então ele jogou semente ruim na terra e agora essa semente ruim brotou e ele tinha que trabalhar. Então a jornada de Jacó, por causa do pecado cometido, foi uma jornada de muita penitência. Ele começou a viver uma vida muito árdua, porque agora ele vivia uma vida fora daquilo que Deus instituiu. Ele saiu do caminho da promessa e buscou com as suas próprias mãos aquilo que ele queria viver. E eu levo aqui um pensamento para que você possa refletir. Todos os caminhos levarão a Deus, mas um Deus como Pai e um Deus como Juiz. Mas quem que decide? Quem que vai encontrar Deus como Pai é as minhas atitudes. Quando eu me devoto ao Senhor, quando eu me lanço no Senhor, quando eu reconheço a paternidade do Senhor, eu vou encontrar Ele como Pai. Mas quando eu vivo a minha vida do meu jeito, dos meus planejamentos, eu vou encontrar com o Senhor como Juiz. Logo e agora, ele passa por aquele momento, e aí ele vem de Padã Arã, e agora ele tem as duas esposas, ele tem as esposas e as amas, e ele vem seguindo. E ele passou pela penitência de Padã Arã, e agora, antes dele chegar no texto, ele vai a Peniel. Ele vai para um lugar chamado Peniel. E ali ele tem um encontro com Deus. A palavra de Deus, ela fala que ele teve uma briga, tem até a música, né? Dá cá a minha bênção para depois subir, dá cá a minha bênção para depois subir. Jacó segurou o anjo e deixou subir. Então, tem até a música. Logo, ele tem uma briga com Deus. Deus muda a minha história, porque até então o nome dele era um nome de mentiroso, trapaceiro, lero-lero, fake news, xing-ling. Quando Jacó passava, todo mundo chacoteava dele, porque agora ele era um trapaceiro. É aquela pessoa que todo mundo fala, não faz negócio com fulano não, porque fulano é trapaceiro. Porque ele tem uma má marca, ele marcou de modo equivocado. Mas só que ele fica enfadado, ele fica inconformado com a realidade que agora que ele vive. E ele quer mudar. Porque o que aconteceu com ele em Padã Arã? Ele provou da própria semente. Ele colheu do próprio fruto da sua semeadura. E o trabalho duro ali fez com que ele refletisse, fez com que ele pensasse, por que eu fiz isso com meu irmão? Eu estou fugido do meu irmão, eu estou brigado com meu pai, eu estou longe da minha mãe por causa de uma atitude que eu tive. Eu poderia falar não. Então existe processo para desenvolver um caráter ilibado no Senhor. Talvez o momento de deserto que você está passando, talvez o momento de dolo que você está passando, é para forjar o seu caráter em Deus. Então não despreze o processo, viva o processo. Talvez o momento que nós passamos é para gerar em nós um caráter totalmente cristão, um caráter totalmente focado no Senhor. Ensinar princípios de fidelidade, ensinar princípios de amor, ensinar em princípios de devoção, ensinar princípios de honra. Porque se Jacó tivesse honrado Esaú e honrado Jacó e honrado Isaac, certamente a promessa ia se cumprir na vida dele, mas só que ele queria pegar na mão grande. É igual os filhos que querem, ele já contabiliza. Quando meu pai e minha mãe morrer, a casa fica para mim, o apartamento fica para fulano. Quando meu pai e minha mãe morrer, isso fica para um, isso fica para outro. Filho pródigo, carnal. Essa cultura, ela precisa ser dissipada, essa cultura, ela precisa ser desconstruída. Deus te fez um conquistador. Por mais que seu pai e sua mãe possam deixar herança para você, o que eu quero te dizer? O que você tem já é mais do que seu pai e sua mãe teve a vida toda. Então é necessário conquistar, é necessário avançar, é necessário pensar diferente.
Então ali em Padã Arã, na casa de Labão, ele aprende que ele precisa honrar, ele precisa mudar. Porque se ele continuar nesse curso, nada vai dar certo. Ele vai ser chamado de ladrão. Então por que a esposa dele roubou? Porque a esposa dele roubou ali o Deus do pai dela. Ela roubou porque se não desse certo com Jacó, segundo a historicidade bíblica, ela teria a herança de Labão. Então ela estava com Jacó, mas pensando nas posses de seu pai. Semeadura dele, ele que plantou assim. Mas logo que esse homem ele se depara com essa realidade, ele sai de Padã Arã e vai para Peniel. Ele tem um encontro genuíno com o Senhor. Tem um texto que diz: hoje eu já te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos podem te ver. Em Peniel ele tem um encontro genuíno com Deus. Então, se não tivermos um encontro genuíno com Deus, tudo que estamos fazendo aqui é balela. E quanto mais você se apresenta à luz de Deus, mais você vai ver debilidades em si. Quanto mais você se apresentar à luz de Deus, mais você vai ver coisas que você precisa mudar. E Jacó, quando ele se depara com a luz de Deus, Jacó briga com o anjo e ele se depara com a realidade corrompida, desconstruída, desvalorizada que ele se colocou. Então nós precisamos ter uma autoanálise daquilo que nós somos em Deus. Precisamos tratar o nosso coração. Precisamos tratar a nossa mente. Precisamos tratar nossos olhos, tratar a nossa linguagem, tratar o que ouvimos. Porque um encontro com Deus, meu irmão, não é tão somente um ápice de mudança, mas é uma introspecção do que eu preciso viver no meu propósito. Porque existem pessoas que às vezes ele fala: eu tive um encontro com Deus, eu caí no poder, mas ele levanta pecando. Eu caí no poder, mas ele levanta mentindo. Eu caí no poder, mas a conduta não muda, a história não muda, continua mentindo, continua roubando, continua defraudando. Que encontro é esse? O que eu quero gerar no nosso coração? Que aquele que se encontra com Deus tem um coração perdoador. Aquele que se encontra com Deus tem um coração generoso. Aquele que se encontra com Deus, não é difícil servir a Deus. Ele se esmera, ele se gasta, ele se deixa gastar pelo Evangelho de Cristo. Aquele que se encontra com Deus, a vida dele muda de dentro para fora. Ele não consegue mais viver do jeito que ele quer viver. Ele aceita submisso a palavra de Deus. Esse é um encontro genuíno com Deus. Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não mente mais, aquele que não perdoa, ele precisa perdoar. Ele tem um encontro com Deus e ele começa a brigar com o anjo. Jacó segurou o anjo e não deixou saltar, e não deixou fugir, e ali ele tem uma mudança totalitária. Deus ele troca o nome de trapaceiro e coloca agora: o seu nome será Israel. Esperança. O seu nome será Israel. Então o nosso nome precisa ser mudado. Meu irmão, a sua cultura familiar, a sua cultura acadêmica, a sua cultura profissional, ela é ínfia mediante uma cultura que muda e transforma vidas. Nós precisamos devotar a nossa caminhada ao Senhor e se encontrar e brigar, talvez. Quem somos nós? Se deparar com o encontro com Deus e falar que: Deus, eu não quero existir se o Senhor não existir através de mim. Eu não quero viver se o Senhor não quiser viver através de mim. Peniel foi um lugar de encontro face a face com Deus. E eu preciso me encontrar face a face com Deus. Então, esse face a face é um raio-x que Deus fará em você para transformar toda a sua vida. Então, o que é que eu quero trazer nesse momento? Esse encontro com Deus vai trazer reconciliação. Ainda tem cristãos que ele tem ranço um com o outro.
que ele tem animosidade, que ele fala, o meu santo não vai com fulano, se o santo do fulano é Espírito Santo, que santo tu está carregando? O que nós precisamos gerar é que agora eu não posso ter adversários, eu preciso ter irmãos em Cristo. O que eu preciso gerar no meu coração é que agora as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu não sou o resultado da falha da minha família, eu não sou o resultado da falha da economia, eu não sou o resultado da falha da igreja, eu sou o resultado daquele que morreu na cruz para me dar uma vida abundante. Se alguma coisa lá atrás deu errado, não quer dizer que isso é um álibi para me dar errado lá na frente. Eu preciso deixar o passado lá atrás e partir para Peniel, para um encontro genuíno com Deus. Eu preciso me encontrar e me relacionar com esse Deus. E esse Deus, Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer tomar banho com você, Ele quer deitar com você, Ele quer te colocar no colo, Ele quer cuidar de você, Ele quer partilhar da sua vida, Ele quer te ensinar a administrar, Ele quer mudar a sua história. Deus não quer um discurso. Eu tentei ser isso, eu tentei ser aquilo, não deu certo, eu virei crente. Isso é um discurso de fracassado. Quando você era substância ainda informe, o Senhor já te conhecia. E todos os dias da sua vida está escrito no livro da vida. Então você foi chamado por Deus. Talvez no percurso você se transformou num Jacozinho. Ou numa Jacozinha. Você mentiu, você defraudou. Você pagou de planta. Não estou vendo nada, mas estava vendo tudo. Mas hoje Deus Ele te chama para um relacionamento, para Peniel, para uma transformação. No ambiente da honra há benefício logo quando ele se encontra com Deus, mesmo que lá em Padã Arã, na jornada dele que ele passou por Padã Arã, ele foi penalizado, ele foi levado a sofrimento, agora ele chega em Peniel e a vida dele é transformada. Então ele começa a honrar a Deus. Ei Deus, eu não vou te soltar enquanto o Senhor não mudar a minha vida. Ó Deus, eu não vou te largar enquanto o Senhor não largar, não transformar a minha casa. Ó Deus, eu não vou te largar enquanto o Senhor não mudar o meu nome. Denota-se resiliência. Quantas pessoas falam, eu vou divorciar? Quantas pessoas falam assim, eu vou largar o freio, vou sair dessa empresa? Quantas pessoas falam assim, eu não vou cantar mais, eu não vou pregar mais? Quantas pessoas falam, eu não vou dançar mais? Quantas pessoas falam, eu não vou na igreja mais? Quantas pessoas estão desistindo? Mas Deus te chama para ser resiliente, Deus te chama para ser perseverante. A palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. E aquela palavra esforço ali no grego está escrito o seguinte: perseverança. Aquele que persevera, aquele que avança, aquele que não desiste. Certa feita, essa semana eu contei a história para um irmão. O irmão me ligou e mandou uma mensagem. Aí nesse dia eu estava muito pensativo e falei com ele de uma história. Eu falei que existia uma festa numa cidade, no certo interior, e tinha um pau de sebo. Aí todo mundo que estava tentando subir nesse pau de sebo não conseguia. O que é o pau de sebo? É um pau ali todo melado que as pessoas vão subindo para pegar uma bandeira que tem lá em cima. Quem que chegar lá em cima e pegar essa bandeira, ele é o vencedor e ganha o prêmio do dia. E aquelas pessoas estavam tentando subir, e não conseguiram. Aí chegou um rapaz e foi lá, posso subir? E ele, pode. E aí o rapaz começou a tentar subir. E as pessoas falam, todo mundo já tentou, ninguém conseguiu. Todo mundo já tentou, ninguém conseguiu. Todo mundo já tentou, e ele subiu. Na hora que chegou lá em cima, ele pegou a bandeira e desceu. No que ele desceu, as pessoas abraçando ele, gritando com ele, você conseguiu, você conseguiu. Aí foi perceber que ele era surdo. Você está ouvindo a voz de quem? Você está ouvindo a voz de quem?
Então eu te convido a ser surdo para uma voz que não é a voz da esperança. Eu te convido a ser surdo a uma voz que não é a voz de Deus. Eu te convido a ser surdo para uma voz que não é uma voz estabelecida pela palavra de Deus. Tampe os seus ouvidos. Tampe os seus ouvidos. Logo que ele tem um encontro ali em Peniel com Deus, a vida dele é transformada, o nome dele é mudado. E ele é mudado, transformado. Agora transforma de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Nós precisamos potencializar a nossa fé. Nós precisamos verdadeiramente acreditar. Nós precisamos verdadeiramente fazer jus àquilo que nós lemos através de uma vida de perseverança. O encontro com Deus nos ensina, nos revela o propósito dele e define prioridades. Qual que é a sua prioridade? Qual que é a sua prioridade? Aqui quem que vai colocar a ordem ao caos é Deus. Não é ganhar mais dinheiro. Não é ser mais respeitado. A minha vida vai ser feliz depois que eu ganhar mais dinheiro. Isso vai dar certo quando o pessoal aqui em casa começar a me respeitar. Isso vai acontecer quando, eu quero te dizer, a sua vida só vai ser transformada quando realmente a luz do Senhor começar a brilhar em você, através de você, para que as pessoas do seu lado sejam iluminadas pela luz que Deus colocou no seu coração. É só aí que muda. Eu falei a última semana, nesse caos de economia, nesse caos de instabilidade financeira, que muitas pessoas acham que o problema dela é financeiro. Não, o problema é espiritual. Porque se te dá mais dinheiro, você vai afundar mais ainda no seu caos. Porque é Deus que coloca a ordem ao caos. Jacó se depara com a sua realidade, Jacó se depara com a sua negatividade, com a sua problemática, e agora ele tem um encontro com Deus, e ele fala, uns conhecem só de ouvir falar, hoje os meus olhos podem te ver. Entenda bem, meu irmão, sabe quando você pega uma laranja, e você leva essa laranja perto da luz, e você vê um tantão de porosidade? Sabe quando a mulher, ela liga uns 10 luzes no espelho assim para maquiar, aí ela faz assim, aí você vê uns porinhos, você vê uns pelinhos, aí ela começa a blindar. Então quanto mais você se chegar à luz de Deus, mais defeitos você vai ver em si, e isso aí é o motivo pelo qual Deus te ama, porque Ele quer transformar toda a sua vida. Deus não tem problema com a sua debilidade. Ele te criou, Ele te conhece, mas só que Deus tem um problema contra nós, com o coração duro. Quando nós não deixamos Ele tratar. Eu não mereço passar por isso. Os meus filhos não passarão por isso. Eu não mereço. Quem te falou que você não merece? Aquilo que Deus faz, a vontade do Senhor ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E agora nessa jornada, quando ele para em Peniel, ele é transformado. E ele é transformado, agora o Jacó mudou. E aí, voltando no texto que a gente leu, que nós lemos, ele se encontra, ele começa a perceber que de longe, ele viu Esaú e mais 400 soldados. E ele começa a entrar em parafuso, ele começa a tremer, e ele começa agora, Esaú vai matar meus filhos, Esaú vai matar minhas mulheres, Esaú vai tomar meu gado, Esaú vai tomar tudo. E ele começa a se estremecer, mas entenda bem, no ambiente de honra há benefício. Jacó honrou a Deus e o seu nome foi mudado, a sua história foi regenerada, ele foi transformado. E agora quem que peleja por Jacó não é Jacó, é Deus. E quando ele depara com aquela realidade, Esaú olha ele de longe, já vem em encontro dele a cavalo, e vem que vem, e ele se depara com Jacó. E Jacó, amedrontado, oferece ele, se prostra diante dele, e eles se abraçam, porque agora a vida dele é transformada, e ele fala:
Esaú fala com ele: ei, Jacó, vem comigo, Jacó, para que a gente possa andar junto, em amizade. E ele recebeu uma promessa ali: nós vamos fazer algo extraordinário. E Jacó fala com ele: Esaú, meu irmão, receba as minhas oferendas, as minhas ofertas, mas o meu gado não aguenta um dia de caminhada com você. E os meus filhos são tenros, as minhas crianças são pequenas. Eles não aguentam andar com você. Vai-te que eu encontrarei com você lá na frente. O que eu aprendo aqui? Na jornada de Esaú e Jacó, Jacó primeiro, ele é tratado no seu caráter, na mesma moeda que ele tratou Esaú através de Labão. Segundo, ele tem um encontro genuíno com Deus e toda a sua história mudada. E terceiro, onde há honra, onde no ambiente de honra há benefício, a reconciliação. Os seus irmãos agora reconciliaram. Quando ele depara, quando ele está indo para Seir, ele sai de Padã Arã, vai para Peniel, de Peniel agora ele vai para Seir, e agora com as suas famílias e seus animais e os seus servos, e ele segue, e agora ele fala: eu não posso andar com você, que eu tenho que andar no passo das minhas crianças. E eu quero deixar agora, sucintamente, 5 pontos para que a gente possa refletir a respeito. O primeiro ponto: o primeiro benefício é clareza espiritual. Logo quando ele se depara com a realidade de Deus, que ele tromba com Deus e ali é ferido-se a perna, ele não se importa mais com aquilo que vai acontecer, ele se importa com a presença de Deus. Então, por mais que ele tinha medo de Esaú, ele sabia que ele devia a Esaú, ele sabia que ele fazia errado, ele não aceitou a proposta de Esaú, mesmo que a proposta estava bem para ele, confortável para ele, ele decidiu seguir no passo da sua família. E o que eu aprendo com isso? Onde a sua família está, é o lugar que você deve ficar. Porque o que Deus ele quer trazer restauração, Deus ele quer trazer cura, Deus ele quer trazer libertação. E quando eu entendo isso, algo muda dentro de mim. Eu não preciso aceitar a proposta de ir para lá, a proposta de ir para cá. Eu preciso aceitar a proposta de estar no centro da vontade de Deus. A primeira coisa que Jacó adquire, o primeiro benefício que Jacó adquire: clareza espiritual. Ele não está preocupado com morte, ele não está preocupado com nada, ele está preocupado em cuidar daquilo que Deus lhe deu. Então, Jacó, ele entendeu. O segundo, o primeiro é clareza espiritual, o primeiro benefício. Quantos nós estamos turvos, com os olhos embaçados, com escamas nos olhos e com comichões nos ouvidos, sem ouvir a voz de Deus? Precisamos de clareza espiritual, precisamos de transparência espiritual, precisamos de verdades espirituais. E essas verdades, elas se dão pela lâmpada do Senhor. Lâmpada do Senhor é a sua palavra. Você precisa ser guiado, não por sentimento. Você precisa ser guiado pela palavra. Você não pode ser guiado pelas sensações, pelas dificuldades, pelos traumas, pelas dores, pelas propostas. Você precisa ser guiado pela palavra de Deus. Honra a Deus com as suas atitudes. Cuide da sua família, seja o melhor pai, seja o melhor mãe, seja o melhor marido, seja o melhor filho. Cuide da tua família, tenha clareza espiritual daquilo que Deus quer falar com você. Segundo, direção e propósito. Primeiro, ele tem a clareza espiritual que ele não ia seguir Esaú. Segundo, ele decidiu firmar no propósito, que é ir para Seir. Tanto que em Seir, ele construiu ali um lar. Nós precisamos entender que existe um propósito pelo qual Deus te chamou. Deus te chamou para que o nome dele seja glorificado.
Então o seu pecado não glorifica a Deus. Então a sua lamúria, a sua falta de perdão não glorifica a Deus. As suas negligências não glorificam a Deus. O que eu preciso gerar no nosso coração de modo pontual? Que Deus ele quer falar algo para te levar para um novo estágio, para um novo passo. Deus ele quer te levar para um tempo superior de autoridade espiritual, de governabilidade espiritual. E o primeiro é clareza espiritual e o segundo é direção e propósito. Para onde tu vai? Daqui 5 anos, como você está financeiramente? Daqui 5 anos, como você está espiritualmente? Sentado na cadeira do mesmo jeito? Será que é isso que Deus tem para você? Será que é isso mesmo? O crente SSS, salvo, sentado, satisfeito? Não é porque pastores roubaram, não é porque ministros de louvor roubaram, fizeram coisa errada, não é porque diáconos fizeram coisa errada que a igreja perdeu sua autoridade. Existe gente séria trabalhando, existe gente séria caminhando. Nós não podemos parar nos maus testemunhos, nós não podemos parar nos desalentos, sempre houve e haverá. Então existe um propósito, uma direção. Terceiro, a obediência. No ambiente de honra, primeiro, tem clareza espiritual, segundo, tem direção e propósito, terceiro, tem obediência. Você começa a obedecer a Deus e as coisas começam a acontecer. Você começa, entenda bem, tem uma frase de um pastor brasileiro aí que ele fala o seguinte: onde a sua fé não conseguir te levar, a sua obediência vai te arrastar. Tem dia que falta fé, sim ou não? Ou é só lá em casa? Tem dia que falta fé. Ah, que é isso, pastor? Você é o que o promotem de fé? Você que é o garçom da fé, tem dia que falta fé? Falta. Tem dia que eu acordo 5 horas da manhã, parece que o inferno caiu no meu colo. Eu não sei como é que mede a ansiedade, ou mede a opressão, ou mede alguma coisa. Tem dia que eu estou hard, tem dia que é 500. Tem dia que até febre eu sinto. A Fabiela, ela me mede, mas ela fala que eu não estou com febre. Mas eu sinto que eu estou com 400 de febre. Quase estourando o termômetro de pressão. Mas onde a minha fé não conseguir me levar, a minha obediência vai me arrastar. Porque eu sou perseverante. Obediência. Nós precisamos reconhecer: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvides, se der ouvido, o entendimento aqui, eu preciso obedecer. E obediência não é algo aleatório, é uma decisão que eu tomo. Eu decido obedecer ou eu decido desobedecer. Então eu preciso obedecer. Eu preciso seguir. Porque no ambiente de benefícios, quando há obediência, as bênçãos chegam. Nós temos uma dificuldade, nós como gentios, nós temos uma dificuldade que achamos que o reino de Deus é democrático. Nós achamos que nós podemos votar, nós achamos que nós podemos decidir, nós achamos que nós podemos... Não! É isso aqui que governa. Sabe por que o ímpio não prevalecerá na congregação do justo? É porque ele não tem resiliência suficiente de tapar os olhos e entender assim: Deus, para onde o Senhor tocar, eu vou seguir, mesmo que eu não consiga entender. Tem até uma música de: mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender, pois sei que tens o melhor para mim, mesmo sem entender. No ambiente de honra, há benefício. O benefício da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Você sabe por que existem muitas pessoas possessas ainda dentro da igreja?
Porque não confessou a verdade. Você sabe que existem muitas pessoas que ainda vivem uma vida não abundante, porque ainda não confessaram a verdade. A palavra de Deus, confessai uns aos outros os vossos pecados, para que sejais curados. Verdade. Mas nós temos uma dificuldade com verdade. Porque a verdade vai romper com o nosso ego. A verdade vai romper com a nossa casca, a nossa máscara. Porque quando você se despe, as pessoas veem a sua lepra. E quando veem a sua lepra, você perde acesso. Você é cancelado. Mas enquanto preocuparmos com o que o outro vai pensar de mim, eu não viverei o que Deus tem para mim. Tinha uma música nos anos 90 que está... Não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. É benefício para aquele que serve a Deus. O que eu quero gerar no seu coração essa noite? O maior benefício que você recebeu é ser salvo por Jesus. E hoje Deus está te dando uma oportunidade, um encontro genuíno com Ele. Então, seja honesto com Deus, seja verdadeiro com Deus. A verdade, ela purifica, ela liberta. Então diz para diante do Senhor essa noite, por que você não tem vivido os benefícios dele? E que ele vai pôr ordem ao caos da sua vida.